Você vai assistir agora Bom Dia Poços. Oferecimento Café Caldense. Tem sabor de felicidade. Ótimo dia para você que acompanha a TV Poços. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Hoje um programa especial, para a gente começar esse 2026. Estamos na primeira semana de 2026, e é muito importante ter você aí com a gente, Como eu sempre falo aqui no Bom Dia, você que acompanha a gente diariamente, que o programa não seria o que é sem você aí que dedica um pouco do seu tempo para acompanhar o nosso trabalho. Por isso a nossa gratidão e o nosso carinho e que você esteja nesse ano de 2026 com a gente, fazendo parte dessa história, tá? Hoje um programa muito especial, porque estamos aqui com duas feras, Estamos com o prefeito Paulo Ney de Castro Júnior. Com ele vamos falar de diversos assuntos da cidade, metas para 2026, o que não deu em 2025 e os motivos também que isso não aconteceu. Então tem muita coisa para a gente conversar sobre os projetos para a cidade, sobre o desenvolvimento para a nossa cidade, política, e você é o nosso convidado para acompanhar esse programa especial. E para contribuir nessa conversa, nesse nosso bate-papo, o meu grande amigo Silvio José Ferreira também com a gente aqui, para agregar nesse programa especial. Prefeito, muito obrigado, mais uma vez por aceitar o nosso convite. Hoje estamos aqui nos estúdios SJF, para a gente bater um papo aqui. Você está vendo essa estrutura que você vai acompanhar durante o programa e a gente agradece a sua presença aqui mais uma vez. É quase o estúdio de entrevista exclusiva com o prefeito, Porque a gente está usando o espaço aqui pela segunda vez e pela segunda vez com o Paulo Ney na primeira entrevista aí quando ele foi eleito e agora retornando aqui nesse estúdio. Obrigado, viu, prefeito? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, Matheus. Silvio também, parabéns, Parabéns por esse estúdio maravilhoso. Tive a honra de estar aqui há exatamente um ano atrás, E o tempo estava até um tempo bem parecido com hoje, O clima é um tempinho chuvoso, mas é sempre uma honra estar podendo falar com vocês, Que além da oportunidade de estar falando com a população, também está uma conversa bacana aqui entre amigos, falar dos projetos que a gente tem para a nossa cidade. Silvio, obrigado, meu amigo, mais uma vez por receber a gente tão bem aqui e por agregar também nesse programa aqui, viu? Sou eu quem agradeço. Obrigado, Matheus. Obrigado, Paulo Ney. Vitor, toda a equipe da TV Poços aqui, E a gente está sempre às ordens. É um prazer receber vocês aqui e a gente poder falar de coisas boas para Poços de Caldas, do que pode melhorar, do que está acontecendo. E há um ano atrás, exatamente, a gente estava aqui, a gente elogiava o Paulo Ney, porque foi uma votação relativamente pouca em nível de Poços de Caldas, porém, ele venceu porque não tinha nenhuma rejeição, não tinha nada que pesava contra ele, continuou não tendo nada e está enfrentando a política. Eu acho que qualquer outro candidato não teria encontrado soluções para o que ele está acompanhando. Está sabendo levar uma Câmara, parabéns, Paulo, porque a Câmara totalmente diferenciada. Eu acompanho Poços de Caldas na política desde menino, desde quando a Câmara era ali na prefeitura antiga, depois, antes até de ir para o Bauxita, era 3, 4 vereadores de oposição, era o Zé Maria, Diginei, o Valente, eram poucos vereadores ali, mas quando tinha um assunto que era a favor de Poços de Caldas, todos se uniam, e hoje não, hoje eu vejo o Paulo Ney, quando a gente falou que ele teria sucesso, por quê? Porque ele tem esse coração bom, ele é uma pessoa do bem. Hoje você vê aí a Câmara, você pega o pessoal que defendeu o Ulisses ali, que ali no caso ali a pastora Mel e alguns outros, não aceitam o Paulo Ney. Você pega, por exemplo, o pessoal do Marcelo também, que não aceitou o Paulo Ney, e o Heloísio não conseguiu fazer nenhum vereador, E aí o que acontece, O PT também não conseguiu se unir em torno do Heloísio, e ficou essa Câmara, sabe? A gente está, desculpa falar, São a maioria até amigos, Mas que ligam nada a lugar nenhum. E o Paulo Ney precisa da Câmara. E aí, de repente, você vê assim, o pessoal fazendo jogral, Eu vejo a pastora Mel
que representa uma entidade religiosa forte em Poços de Caldas, que é a Igreja Quadrangular, de repente ela está do lado ali do... Também eu conheço, gosto deles, mas dois posicionamentos antagônicos, de PT e Igreja Quadrangular, que é a União Brasil. Eles fazem aquele jogral, né? Um fala, o outro repete, fica parecendo aquela coisa. Então, eu acho que Poços de Caldas caiu muito com a política. E, de repente, você vê um prefeito numa hora difícil, que todos os municípios estão endividados, não porque houve de desvio de dinheiro por isso ou por aquilo, por causa principalmente do funcionalismo. Esse é um problema em nível nacional, que eles estão tentando ver no Congresso o que se pode fazer, que a lei de responsabilidade fiscal não dá muito o que a União fazer. Então, é uma briga e ele precisa da Câmara, não tem deputado, né? Uma coisa que eu achei legal, em menos de um ano de governo, a gente está sempre em Brasília, a gente vê, olha, o prefeito de você teve... Ele se tornou conhecido em um ano, coisa que, com todo respeito ao Sérgio também, em 8 anos não conseguiu ter essa visibilidade em Brasília como tem hoje o Paulo Ney. Tanto é que hoje ele vai ter uma dificuldade muito grande de se apoiar A ou B, porque ele é querido de vários deputados. A gente, Poços de Caldas, não tem deputado, está penando por isso, mas vai ser difícil para ele optar por esse aqui ou aquele nome, porque ele tem simpatia de muitas pessoas em Brasília, que é do conhecimento da gente, né, Paulo? Eu sei que se foi difícil até agora, vai ser bem mais difícil daqui para frente, né? Mas isso até é meio natural, né, Silvio? O Silvio já deu uma aula aqui, já falou, fez um resumo praticamente de tudo que está acontecendo na política de Poços. Eu concordo com tudo que você falou, Silvio. Mas essa questão de relacionamento, Silvio, é uma coisa que sempre eu prezo. E a política é feita de relacionamento, não adianta a gente tentar fazer diferente. Há poucos dias eu tive na Câmara dos Deputados, estive no Senado também, e fui convidado, aí vai exatamente o que você está falando, fui convidado para um jantar com a bancada mineira, reunir todos os deputados de todos os partidos, e o único prefeito que estava lá fui eu, fui o único convidado para isso. E foi muito bacana, né? Abrindo portas. Hoje a gente tem que lembrar que a gente está sem deputado. E hoje, como você falou, os municípios passam por uma dificuldade muito grande financeira, não é Poços de Caldas não, são todos os municípios, e a gente tem que buscar recursos fora. Então eu faço questão mesmo de estar viajando, de estar buscando recursos, fazendo relacionamento, e acho não, tenho certeza que tem que ser assim, mas nunca se fez, né, tão necessário e fundamental Poços ter um deputado aqui, e a gente tem condição total de eleger deputado. Mas, infelizmente, essa política que você citou é uma política que ninguém chega num acordo, né? Na verdade, poucas pessoas, Matheus, estão pensando na cidade, estão pensando, em primeiro lugar, na politicagem, né, em si, pensando na questão de rede social. A rede social veio para atrapalhar a política de uma vez por todas, porque aquela necessidade de ganhar like, de fazer uma lacração, isso é péssimo, e quem perde com isso é a cidade. Infelizmente, Silvio, ou felizmente, a gente vem de uma eleição onde tiveram 4 polos praticamente, né? Tiveram 4 candidaturas que foram viáveis, e isso aconteceu da Câmara ela realmente se dissolver. A gente iniciou um trabalho com a Câmara, muitos pontos nem sabendo quem que está do nosso lado, quem seria base e quem não seria base. E isso criou uma dificuldade muito grande para a gente. Mas como você disse, né, a gente, no trabalho que a gente fez, e eu estou aqui, Matheus, acho que todo mundo já percebeu, eu estou aqui para trabalhar, não fico fazendo política, eu faço a boa política, acho que isso tem que ser feito sim, mas politicagem não. Mas todos os projetos que a gente enviou para a Câmara, Silvio, foram aprovados. 100% dos projetos que o Executivo mandou. E isso prova, não é porque o Paulo Ney tem relacionamento, eu acho, com a Câmara, não. Porque os projetos que a gente mandou são projetos bons. São projetos que são de interesse da nossa cidade. Então não tem como a Câmara reprovar. Então isso, fazendo uma análise, né, do relacionamento com o Legislativo, que todo mundo viu que foi um relacionamento desgastante durante todo o ano, mas no final das contas, a cidade acabou ganhando, porque os projetos que o Executivo enviou foram bons projetos. Posso dar como exemplo a questão das charretes, que é um assunto que está sendo discutido na cidade já há muito tempo, né? E ninguém conseguia chegar no fim. É um pedido da população, um pedido de muito tempo, que a gente conseguiu dar um fim. A questão do transporte público, Silvio. Na campanha mesmo foi muito discutida a questão do transporte público. Eu sempre falei, a questão do subsídio ela é necessária, mas não é dar recurso na mão da empresa. A gente tem que saber administrar, mas mais do que isso, mudar o nosso sistema do transporte público, hoje não funciona.
Encaminhamos o projeto para a Câmara. Agora, no começo do ano, vocês já vão começar a ver as mudanças que a gente fez no transporte público como um todo, mas o mais importante, baixamos o preço da passagem. Vamos baixar para R$ 5,00 para tentar trazer o movimento para o transporte público novamente. Todo mundo reclama do trânsito, né? Mas a gente tem que incentivar o nosso transporte público e é isso que a gente está fazendo. Eu dei esses 2 exemplos só para mostrar que o nosso foco está no trabalho. Você não vai ver eu entrar aqui brigando com o vereador A, com o vereador B, partido A, partido B. Eu sou aquela pessoa que, de todo coração, não estou querendo levantar minha bola, não. Que vou sempre trabalhar do lado do equilíbrio. Eu fui eleito para ficar 4 anos como prefeito, Silvio. Eu entrei na prefeitura e vou sair, você pode ter certeza, trabalhando todo dia, trabalhando para a cidade, sem fazer politicagem. Então, a tua avaliação desse primeiro ano de Câmara, né, nessa legislatura, com esses novos vereadores que entraram, é positivo? Então, é positivo, tirando lógico. A ânsia ali por likes, por lacração. Outras coisas também, né, Matheus? É um assunto que a gente não gosta de tocar, mas a quantidade de requerimentos. Esse ano foram mais de 4.000 requerimentos. É um absurdo. Você imagina um secretário como secretário de saúde, ter quase 100 requerimentos por semana para responder. Isso tira o tempo, engessa a máquina. A gente fala tanto de tirar a burocracia das coisas e a Câmara, numa insistência de requerimentos, muitos deles repetidos, muitos deles, cara, pegar o telefone e falar, Paulo, como é que está isso aqui? E isso toma um tempo do secretário. O secretário que recebe para trabalhar, às vezes fica lá respondendo, né, pedindo informação repetida, muitas vezes sem nexo. Isso é uma coisa que atrapalha muito o executivo, mas a Câmara sabe disso e às vezes atrapalhar até faz parte da política também. Mas, tirando essas coisas, a cidade acho que ganhou bastante, Matheus. Foi um ano de muito trabalho, um ano de muita dedicação. E o primeiro ano, Silvio, desculpa se eu estiver alongando muito aqui, mas é oportunidade boa que a gente tem de falar. Primeiro ano, o prefeito ele coloca a sua cara no governo. Né? Ele tem que organizar a casa, deixar a prefeitura do seu jeito, colocar os seus projetos principais em pauta, iniciar um trabalho. A gente já começou acelerando, Silvio. Essa pergunta sempre eu faço, eu vou fazer sempre. Quando que alguém viu na cidade, a prefeitura está construindo 5 unidades de saúde ao mesmo tempo? Nós estamos construindo 5 unidades de saúde, Silvio. Isso, muitas pessoas não falam, né? Mas estamos fazendo lá a UBS do Santo André, UBS do Tiradentes, UBS do Country Club, UBS do Campos Elíseos, o Hospital do Câncer. 5 unidades ao mesmo tempo sendo construídas. Teve muita coisa que aconteceu na cidade. A educação, eu sempre falei que a educação era o maior desafio nosso. Não é porque é o desafio, não estou falando nem... Tira a questão de dentro da sala de aula, mas é uma mudança cultural que a gente tinha que fazer na cidade. A nossa educação, ela estava atrasada. A gente tem que trazer educação para a modernidade, só que isso depende muito da consciência do próprio servidor da prefeitura, que são 7.000, dos 7.000 servidores da prefeitura, mais de 3.000 estão na educação. Então, a gente conseguiu trazer o servidor para o lado, adotando algumas medidas. A gente fala que tem coisa que não funciona direito, mas não adianta a gente ficar fazendo a mesma solução para aquele problema antigo, né? Então, a gente tomou algumas medidas diferentes. E eu gosto de citar, toda vez que eu entro numa unidade de educação, Silvio, antes da gente falar da parte pedagógica, a diretora de escola, coordenador de creche, ô prefeito, vem aqui para você ver, tá pingando a goteira ali, o piso está quebrado, a parede está com mofo, precisa de pintura. Não é isso que a gente quer que a educação seja tratada, educação seja prioridade, não questão estrutural. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu, né, encontrou uma forma de dar um recurso na mão das diretoras e coordenadoras, as próprias unidades, elas têm essa autonomia para poder estar fazendo pequenos reparos. E com isso, elas vão ter mais liberdade, vão ter mais tempo de pensar na educação das crianças, que esse que é o foco principal. Então, muita coisa que a gente conseguiu já mexer nesse ano, vamos começar a colher os frutos no ano que vem, mas é um primeiro ano que, além de organizar a prefeitura, deixar com a nossa cara, mesmo com as dificuldades financeiras que tem, a gente conseguiu executar e muita coisa foi feita. Que bacana. Estamos conversando então com o prefeito Paulo Ney, ao meu lado também o Silvio José Ferreira. Nesse primeiro bloco a gente já falou bastante coisa e vamos continuar aqui porque tem outros assuntos para a gente debater com o prefeito nessa edição. Deixa eu dar um recado para você que está acompanhando o Bom Dia, falar da Oral Unique. Oral Unique tem implantes, lentes de contato, aparelhos dentários e clareamento dental. Fica o convite para você conhecer. Vai aparecer na tela aí os telefones, o 33020021 e você entra em contato lá. Está precisando fazer um implante dentário? Vai lá, pega na mão do Dr. Renato e fala assim, Dr. Renato, o Mateusão pediu para eu vir aqui porque você vai resolver o meu problema. Eu tenho certeza que ele vai te atender muito bem. Também com a gente, o pessoal da Camisaria Italiana. Camisaria Italiana é para você que quer andar no estilo. Vai lá, procura a Natasha, na Avenida Francisco Salles, número 100, pertinho do terminal de linhas urbanas. Toma um café com ela lá,
Pode falar no meu nome também, falar, o Matheus pediu para vir aqui que você vai fazer um desconto bacana aí. É verdade? E ela vai falar para você. Também tem uma loja em Mogi Guaçu, tá? No centro de Mogi Guaçu, na rua José de Campos. Convido você para ir lá conhecer também. E também, Vitão, aproveitando que a gente está aqui com o Silvio, é o nosso parceiro na promoção Verão Premiado Sorte Quente com o Café Caldense. Essa promoção que já está bombando e vai sortear nesse começo de ano R$3.000 no Pix para você. Já pensou começar o ano com 3 mil a mais aí para pagar uma conta, IPVA, IPTU, fazer um investimento se você quiser, fazer uma aplicação ou de repente usar da forma que você quiser? Já dá uma forcinha, né? Esse projeto é da Onda Postos, do Café Caldense, do Bom Dia Postos, também do Pão de Queijo Xodó de Minas. E tem um comercial daqui a pouco que vai entrar no ar e você vai ver como você faz para participar desta promoção, que tem o apoio da BYD Vitória Motors, que fica ali na Avenida Mansur Fraia 4700. Tem condições diferenciadas para você que é CNPJ, taxista, produtor rural e PCD. Procura lá para você sair de BYD zero, tá? Com condições diferenciadas, tá certo? Também a Não Mais Pelo, para você que quer ficar longe, livre, né, dos pelos, tem a Não Mais Pelo aí em frente ao edifício Manhattan, na rua Prefeito Chagas, em Poços de Caldas. Faça uma avaliação nesse telefone que está aparecendo na tela, manda uma mensagem, agenda a sua avaliação, que eu tenho certeza que você será muito bem atendido com equipamentos de última geração, uma equipe top lá preparada para te receber. Foi lá, fez a depilação, você tem que cuidar do cabelo, você tem que fazer as unhas do pé, as unhas das mãos, e aí o Estúdio Senhorita tem uma equipe lá para te receber na rua Rio Grande do Sul, 568, tá? Procura lá as meninas que tem também ali um trabalho diferenciado, né? Um atendimento também no dia da noiva, para você ficar lindona no seu dia tão especial, tá? E eu tenho certeza que você vai gostar muito também. Olha a vinheta aí, para você entender como participar dessa promoção e concorrer a R$3.000 no Pix. Eu volto já. O Café Caldense, o Bom Dia Postos e a Rádio Onda Postos vão deixar seu início de ano ainda mais gostoso. É a promoção Verão Premiado, Sorte Quente com Café Caldense. Você vai concorrer a um Pix de R$3.000 para começar o ano com tudo. Para participar é muito simples. Faça uma compra na Casa do Açaí ou na loja do Café Caldense no mercado. Preencha o cupom e boa sorte. Verão Premiado, Sorte Quente com Café Caldense. Oferecimento Não Mais Pelo Poços de Caldas, Casa do Açaí e Café Caldense, ARP Tour. Viaje com quem cuida de você e realiza os seus sonhos. BYD Vitória Motors Poços de Caldas. Agende o seu test drive e surpreenda-se. Estúdio Senhorita, Rua Rio Grande do Sul, 568. Casa do Açaí e Cafeteria Beduíno. Ambiente agradável, ideal para encontros entre amigos, família e negócios. A Casa do Açaí e Cafeteria Beduíno dispõe um cardápio diversificado e elaborado com todo carinho, no qual prioriza o sabor e qualidade de seus ingredientes. Açaí gourmet, grande variedade de deliciosos salgados, lanches naturais, lanches quentes, omeletes, tapiocas, frappés, sucos, chocolate quente, caldos e muito mais. Tudo para você aproveitar durante o seu momento de descontração e fazer aquele lanchinho especial. Casa do Açaí e Cafeteria Beduíno, o melhor açaí e o mais puro café de Poços de Caldas. Venha você também visitar o Açaí, Cafeteria Beduíno, vem desfrutar de momentos agradáveis aqui com a gente, vocês vão gostar. Oferecimento Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil, em Poços de Caldas, na Zona Sul. WhatsApp 359-9274-9584. O ano está terminando, mas o Volta às Aulas 2026 já começou na Papelaria Real e o seu material escolar pode ser parcelado em até 10 vezes no cartão de crédito. Aqui você recebe um excelente atendimento e com qualidade em cada escolha. E a Papelaria Real já está organizando os kits da Prefeitura na retirada. Você recebe exatamente o que foi determinado. Faça uma visita na Rua Marechal Deodoro 488. Papelaria Real, tradição que acolhe, qualidade que acompanha a sua família.
A Camisaria Italiana está há mais de 30 anos na estrada da moda, confeccionando camisas com muito carinho, qualidade e atenção aos detalhes. Aqui na nossa confecção, fazemos camisas masculinas e femininas, com modelagens pensadas para vestir bem todo mundo, inclusive tamanhos plus size, com conforto e elegância, até 220 quilos. Empresas de todos os portes podem contar com a gente para criar uniformes personalizados, sem quantidade mínima. Do pequeno negócio até grandes equipes, entregamos com a mesma dedicação. Também aceitamos encomendas exclusivas, desenvolvendo camisas sob medida, para o seu estilo, sua marca ou seu uniforme. É tudo feito aqui, com muito cuidado e acabamento impecável. Estamos há 23 anos com a nossa loja aberta, prontos para atender você. Venha conhecer nossa qualidade e fazer parte dessa história. Há 30 anos, auxiliando as empresas no âmbito nacional e internacional, a APZ Contabilidade presta assistência contábil, fiscal e tributário, dispondo de equipe de profissionais altamente capacitada. Atendimento personalizado para sua empresa. Atuamos no mercado contábil com qualificação e experiência. Orientamos transições de empresas. Desde a abertura, oferecendo acompanhamento próximo aos seus clientes. APZ Contabilidade, os olhos contábeis de sua empresa. Rua São João da Boa Vista, 377, Jardim dos Estados. 35 3721 6207 98807 9037. APZ Contabilidade, Instagram e Facebook. Voltamos nesse programa especial, conversando aqui com o prefeito Paulo Ney de Castro Júnior, também com o Silvio José Ferreira, falando sobre a cidade, falando sobre política, eleição, também a gente vai falar mais um pouco agora, prefeito. E ali no bloco anterior, a gente comentava sobre relacionamento, né? A gente está vendo aí, você está viajando muito, criando um relacionamento ali, né, com deputados, com senadores, e isso tem surtido um efeito muito positivo para a cidade. Você pode até citar daqui a pouco esses efeitos, né, do que tem trazido para a cidade de bom com essas parcerias, com esse diálogo ali junto aos deputados, que é onde o dinheiro está, né? No Congresso é onde o dinheiro que é investido nos municípios está presente lá com emendas e tudo mais. E você falava sobre relacionamento. A gente tem eleição agora em 2026 e teremos aí novamente os candidatos que vão participar. Teremos aí também, que já sinalizou que é pré-candidato, né, o ex-prefeito Sérgio Azevedo. E você citou, o Silvio também citou no primeiro bloco, sobre essa questão da importância de se ter um relacionamento. E o Silvio até comentou, né, que o ex-prefeito não fez esse relacionamento durante os 8 anos que ficou de mandato. Inclusive aqui, né, com representantes, com lideranças da microrregião. Isso, na sua opinião, pode pesar bastante numa eleição para deputado federal e a cidade precisando tanto de um representante em Brasília? Com certeza, é lógico que pode pesar, mas a gente tem que lembrar também que Poços é uma cidade polo. E eu estou vivendo isso na pele agora. Os prefeitos da região, eles cobram muito protagonismo de Poços, até porque Poços já chegou a ter 4 deputados, né, Silvio? 4 deputados ao mesmo tempo. Então, os prefeitos de cidades menores, eles cobram isso da gente. Isso pode ser também uma questão que venha trazer um pouco de capital. Mas, como você disse, Matheus, mais do que nunca, faz-se necessário a gente ter um deputado da nossa terra. E só para citar como exemplo, a gente tinha um recurso perdido, inclusive foi recurso encaminhado pelo Rodrigo Pacheco para Poços, um recurso para asfalto encaminhado do orçamento secreto, um recurso que foi cancelado, né, por conta do Dino lá que fez aqui o cancelamento do orçamento secreto. E a gente conseguiu recuperar esse recurso, que é o recurso do asfaltamento da área central. Esse asfaltamento que a gente fez na Rua Assis, na Rua Prefeito Chagas, na metade da Avenida Santo Antônio, que vai ser feita a outra metade depois, é um recurso que tinha sido perdido, que através de um deputado, e aí eu vou citar nome, né, o deputado Lafayette, ele apadrinhou de novo esse recurso, conseguiu trazer para o orçamento dele e a gente conseguiu executar essa obra. Olha a importância, né, um recurso de mais de 7 milhões que estava parado, eu tive que procurar um outro deputado, já que Poços não tem, para que esse recurso viesse para a cidade.
Então, quer dizer, é importantíssimo um deputado para a nossa cidade, mas não adianta eu pegar e ficar falando isso aqui, insistindo em falar se a população também não tiver consciência disso. Lógico, vem muita gente de outras cidades, aconteceu isso com há 12 anos, não temos ninguém como deputado, então muitas pessoas, muitos candidatos, muitos deputados de mandato tiveram entrada aqui, mas a população tem que ter consciência, né, que para ajudar a nossa cidade mesmo, tem que ser um deputado da nossa cidade. Essa questão é interessante, fugir um pouquinho e entrar do lado de orçamento. A questão do orçamento secreto, o que é isso, Matheus? Às vezes as pessoas, o prefeito fala, a gente fala, não entende muito. O único país do mundo em que o legislativo participa do orçamento é aqui no Brasil. Você pega os Estados Unidos, você pega muitos países da Europa, não chega a participar nem em 1%. Hoje não. Hoje, do tanto de dinheiro que o executivo está para fazer obras, tem o legislativo. Aí no legislativo a gente chamaria o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados. Eles têm esses recursos que são separados no orçamento, direcionados para eles levarem isso para o município. Tem um lado positivo? Tem. Que aí ele pode chegar no prefeito, ele pode, não precisa mais aquele... o prefeito precisa fazer um projeto para chegar e depois entrar no orçamento. Hoje não, hoje o deputado ele tem essa liberdade. O deputado, você tem aí, é interessante falar, uma questão também, de deputado de baixo clero e alto clero, tá? Qualquer deputado que entra, ele tem um limite lá de 37 a 40 milhões de reais. De baixo clero. Isso aí tanto o deputado do PSOL quanto do PL, né? São dois partidos, eles têm valores iguais. Quando você chega, por exemplo, um deputado de bancada que já tem, você tem emenda, as emendas e tem as emendas de bancada. Se esse deputado ele já ganha mais de 9 a 10 milhões, se ele tiver um bom relacionamento com o Senado, né, com o Senado, o alto clero também, os senadores que participam das comissões, ele chega a 200 milhões na mão dele. Então, aí, muitas vezes o prefeito não tem esse recurso por ano, sabe? Então, isso é só no Brasil que tem. Isso aí, vamos retornar um pouquinho. A Dilma não aceitou essa imposição, colocar ela para fora. Entrou o Temer, já desenvolveu o Bolsonaro, e o Lula, ele carregou mais de quase 40 bilhões no ano passado. É muito dinheiro que vai para os municípios. E quem tem autonomia? O deputado, o senador. E nós não tínhamos esse relacionamento. E o Paulo Ney tem feito isso aí. Você vê, o menino que tem o poder da comunicação, a simpatia, ele tem conseguido. Só que agora ele vai entrar. Nós temos, o Paulo Ney agora ele tem dois caminhos aí também difíceis. Um novo Código Tributário e 2, uma nova eleição agora que ele vai estar enfrentando esse ano, tá? Que vai... Então vamos separar aqui o novo Código Tributário. A Prefeitura vai ficar, agora em 2027, entra no lugar do PIS e COFINS, entra o CBS, né? E a partir de 2029, ela já vai ficar sem o ISS, vai ficando de 2029, 30, 31, vai substituir o ISS pela CBS. O Estado vai ficar sem o ICMS. O Estado ficando sem o ICMS, a Prefeitura também fica sem o repasse. E esses valores, eles são carreados para a União. Por quê? Porque os deputados lá atrás, já pensando no orçamento secreto, vamos aprovar um código que o dinheiro vem para cá e a gente vai poder direcionar mais. Então, a briga por causa desse comitê gestor lá, para ver autonomia. Ou seja, ele tem essa pedreira pela frente. Até hoje a gente enfrentava, por exemplo, com o Extrema, que é um paraíso fiscal, né, os regime de especial de tributação, que vai muitos recursos, né, que ele não tem aqui em Poços de Caldas. Por quê? Porque não tem, deputado não tem essa participação. O deputado geralmente conseguia, apesar que o município tipo Extrema não fica com muito recurso, mas fica com trabalho, fica com... Esse é a nova empreitada que ele vai ter, é um desafio. O outro desafio, ele falou agora há pouco, a gente falou em 4 frentes de política. Eu contaria 6 ou 7. Essas 6 ou 7 frentes políticas, no maior colégio eleitoral do sul de Minas, 130 mil eleitores, vai sair aí de 9 a 20 candidatos aqui em Poços de Caldas, fora os outros que vêm de fora, correndo o risco de não fazer nenhum deputado.
É muito difícil. E igual ele falou, nós já fizemos 4 deputados à época lá. Era o Zé Maria e o Moscone, o Robertão e o Navarro, né? Mas eram 2 grupos políticos dentro de um colégio eleitoral muito menor do que o que nós temos hoje. E a gente, no interior, a gente já enfrenta, por não ter voto distrital, a gente já enfrenta um problema muito grande, que é a questão do coeficiente que a gente está disputando com a capital. Então, aqui em Poços de Caldas, a gente deveria unir em nome de um nome ou 2 nomes, deixar as vaidades do lado, deixar o pensamento que alguns desses 9 a 20 deputados, 4 ou 5 só está entrando. Por quê? Porque ele está pensando no fundo eleitoral, ele não está nem pensando em ser eleito. Os outros estão tentando entrar para deputado federal para se garantir na próxima eleição de vereador, na próxima eleição de prefeito, só para fixar o nome. E outros só para atrapalhar, às vezes. Né? Exato. Então, eu não sei, Paulinho, um desafio difícil. Tentar unir em poucos nomes para a gente conseguir fazer 1 ou 2 deputados, mas teria que ter essa união. Aí vem a pergunta, quais que seriam os caminhos? Diálogo? Você tem dialogado com esses grupos? Tem tentado, não é de hoje, desde o começo do meu mandato, Silvio, a gente tem tentado unir essas forças aí políticas da nossa cidade. Mas eu te confesso, é difícil. É impossível. Não falar que é impossível, não é, mas assim, é muito difícil acontecer isso, Matheus, porque cada um tem seu pensamento. A gente tem que lembrar que na política muitos têm projetos pessoais que estão acima da cidade até. Então é muito difícil isso acontecer. Mas você tocou num ponto aí, Silvio, a questão da reforma tributária. Eu acho que é que está deixando arrepiado todos os prefeitos do país. Eu faço parte hoje da diretoria da Frente Nacional dos Prefeitos, da FNP, e sou vice-presidente da questão de acessibilidade e inclusão. Então, eu tenho que participar das reuniões da FNP, inclusive eu me inscrevi para fazer parte da comissão da reforma tributária, até porque hoje é tudo muito nebuloso. Né? Muito nebuloso, ainda vai ter muita emenda, vai ter muita coisa para passar, vai ter muita mudança, mas uma coisa é clara para todo mundo: os municípios vão sair perdendo. E quando a gente fala da dificuldade financeira no cenário atual que as prefeituras se encontram, você imagina que a reforma tributária. Então, acho que não tenho certeza, vai ser o maior desafio, não só meu, mas de todos os prefeitos nos próximos anos. E a gente fica aqui, né? Eu me imaginando, o que a gente faz quando a prefeitura está com dificuldade financeira? Vamos cortar gasto. Vamos diminuir, vamos rever contrato, vamos eliminar hora extra. É balela ficar falando isso, né? Lógico que tem que fazer, tem que ser feito, mas a gente tem que pensar um pouquinho fora da casinha. A gente tem que trazer recurso novo para a prefeitura também, sem aumentar imposto. Nem o prefeito quer aumentar imposto, né? Mas a gente tem que buscar recursos novos para a prefeitura. Essa questão das emendas dos deputados é importantíssimo, acho que é um dos pontos fundamentais, mas a gente também tem que revisar. A gente tem uma dívida hoje com o INSS, uma dívida que é gigantesca, né? Uma dívida muito alta, que quase todos os municípios têm, Poços em especial, e a gente acabou de fazer a renegociação dessa dívida porque a emenda constitucional 136, né, que entrou em vigor há pouco tempo, agora há menos de 40 dias, ela nos trouxe essa possibilidade. E também tem uma questão, a revisão imobiliária do município. A gente tem que rever o cadastro imobiliário do município. É o imposto que vai ficar para o município, vai ser o PTU. É isso aí. Que vai perder Que vai perder o resto. O resto vai tudo para o federal. Então a gente tem que pensar nos impostos que ficam na cidade mesmo, e a questão do IPTU ela é uma delas. Ninguém fala de aumentar imposto, gente, mas a gente está falando de fazer uma revisão cadastral. Tem muito imóvel, impostos, locais, isso eu falo porque eu já presenciei locais onde a gente tem um prédio hoje que paga IPTU sobre terreno. Então é mais uma questão que a gente vai estar avançando esse ano. Ô prefeito, mas aí essa questão, por exemplo, da dívida com o INSS, né, que vocês fizeram a renegociação, né? Ela aumenta com os juros ou com isso vocês terão uma redução no valor que é pago mensalmente ou anualmente? E qual que é o valor real dessa dívida? O valor é aproximadamente 680 milhões de reais, que é a dívida que a gente tem com o INSS, e isso vai ser reduzido agora, porque antes ele era atualizado pela Selic. Ninguém aguenta pagar juros de Selic, ainda mais 15%, ainda mais prefeitura vivendo disso, né? Agora não, vai ser atualizado pelo IPCA e mais do que isso, o número de parcelas vai aumentar, a gente pode parcelar esse maior número de parcelas, o que reduz a parcela que a gente paga mensalmente. Então a gente estima que esse valor vai ficar em menos da metade do que a gente paga atual, que vai sobrar dinheiro para o município fazer investimento. Qual que é o valor? Hoje a gente paga 3,5 milhões de INSS por mês, mensalmente. Matheus, essa questão de dívida de município, de Estado. O Estado de Minas, por exemplo, aumentou em 100 bilhões a dívida. A questão estrutural é um pano de fundo aí que ela é questão constitucional.
Se você, o Vitor, qualquer um de vocês chegar na prefeitura hoje, eu quero cortar hora extra, eu quero fazer, não pode. É uma coisa complicada, porque a Constituição dá estabilidade ao servidor público, tá? Isso aí eu estou falando em todos os níveis, não só municipal. Então, o Brasil está começando, iria ser colocado em pauta agora no final do ano, o que a gente chama de reforma administrativa. Essa reforma administrativa, ela precisa ser feita. Eu acho que como a gente já lutou no passado aí, em termos de ter uma Assembleia Nacional Constituinte, que a gente ganhou em 88, várias outras pautas, a pauta eu acho que deve ser tomar conta de toda a cidadania, de todas as pessoas, é a reforma administrativa. Porque hoje o Paulinho chega lá, vê um servidor lá tricotando, vê outro trabalhando, ele não pode fazer nada. E essa pessoa que está gerando essa dívida alta de INSS. E ele não pode fazer nada. Então, a dívida não é o Paulo Ney, não foi o Sérgio, não foi o Luiz, não foi... É a estrutura que criou essa dívida. Então, trabalhando ou não, o servidor público... E você tem servidor, eu não sei como se enfrenta hoje, eu sei muito da iniciativa privada, eu sou consultor. Então, na iniciativa privada, não se aceita um funcionário não trabalhar e o outro trabalhar. Então, ali, a gente chega ou dá uma advertência ou demite essa pessoa. Agora, o servidor já é diferente. Então, você vê hoje uma questão que são três itens, eu estou falando agora em nível nacional, que também chega no município. A questão dos salários do setor jurídico, a questão de sucumbência, sabe? Então, os super salários estão ali. E muitas vezes não é só aquele servidor pequeno, é os grandes salários que ele não pode fazer nada, ele não tem o que fazer. Então, e aí, prefeito? Tem que haver essa reforma administrativa em nível nacional, que aí sim você pode cobrar alguma coisa, não do prefeito de Poços de Caldas, mas do prefeito de Caldas, do governador do estado. Essa reforma administrativa, ela tem que existir, concorda? Concordo. Você fica de mãos atadas. Fica, então. Enquanto não tiver lei que te permita fazer alguma coisa, isso não é coisa que fazer. Essa reforma... Isso é comum acontecer? É comum acontecer, sim. Essa reforma administrativa, Matheus, é uma coisa sendo esperada já há muitos anos. Hoje, o Silvio falou muito bem, o prefeito ele tem pouco o que fazer. E a gente tem que lembrar uma coisa, Poços tem 7 mil servidores. Tem 7 mil. Vamos pegar Pouso Alegre. Pouso Alegre tem pouco mais da metade dos servidores que a gente tem aqui. Nós temos 80 unidades de educação na cidade, Silvio. 80. Menos, né? Pouso Alegre tem menos da metade da unidade de educação que a gente tem aqui. Então, quer dizer, a gente tem uma estrutura, graças a Deus, né? Essa cidade maravilhosa, linda. Eu fico bravo quando fala mal da cidade, né? Às vezes a pessoa quer atacar politicamente e acaba falando mal da cidade. Mas Pouso é uma cidade maravilhosa, a gente tem que se orgulhar muito disso. Tem uma estrutura maravilhosa, linda, setor de educação, setor de saúde, mas custa caro. Você abrir uma creche, as pessoas acham, né? Não, tá com fila de creche, vamos abrir uma creche ali. Abrir uma creche, você precisa de pôr professor, de pôr berçarista, de pôr auxiliar de limpeza, de pôr merendeira, de pôr administrativo. É material de limpeza, é material de material escolar. Então, quer dizer, manter uma estrutura dessa não é fácil. Não é fácil a gente manter. Graças a Deus a gente vive numa cidade linda, uma cidade maravilhosa, mas o custo é caro e a exigência da população também ela é muito alta. E aí, a gente até conversava sobre isso antes de entrar no ar, o que hoje as empresas instaladas no município trazem de impostos para a cidade, através do ISS, né? E outros impostos, o que hoje é arrecadado com as empresas que estão, grandes empresas, por exemplo, como Danone, Ferreiro, né? Temos Alcoa e outras grandes indústrias, e o que a gente vai arrecadar dentro dos próximos anos com o desenvolvimento de novas empresas, com a vinda de novas empresas que estão se instalando no município? A gente tem que lembrar que nossa cidade, né, hoje tem diversas vocações, mas a vocação principal nossa é o turismo. Né? Hoje o ISS que a gente arrecada na cidade, ele é muito considerável, que é diferente de outras cidades aqui ao nosso entorno. E com essa reforma tributária, o ISS vai direto para o governo federal, como o Silvio disse, e é redistribuído entre os municípios. Então, nossa cidade perde muito com isso. O ICM também, como o Silvio disse, agora vai deixar de ir para o estado e vai para o federal para ser redistribuído. Poços é uma cidade que está se desenvolvendo na questão industrial. O ICM também é muito considerável dentro do município, porém vai ser redividido. Então, quer dizer, a gente está
tá, é muito nebuloso isso que vai estar acontecendo com a reforma tributária, mas é claro, Matheus, como a gente disse, o município vai perder cada vez mais o recurso, vai estar lá em Brasília, vai estar na mão dos deputados, a gente vai entrar nesse ciclo aí que... Mas o que arrecada hoje, prefeito? Só para finalizar minha pergunta. Com o quê? Com turismo, Hoje o ISS ele corresponde quase a 30% da nossa arrecadação. O ICM não chega a 20%. Mas o ICM, depois que passar desse período aí que tem a isenção tributária, das indústrias que estão se instalando, vai aumentar muito a receita nos próximos anos. Então é uma aposta que a gente fez, essa questão da industrialização, que com certeza vai trazer recursos para o município ao longo do tempo, né? Então a gente não pode deixar a cidade ter esse prejuízo. É uma questão que não depende muito da gente mais, né? A reforma está sendo votada lá em Brasília e a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Mas a gente tem que tentar sobreviver com o que a gente tem que rebolar e fazer economia, encontrar novas formas de receita, e essa que é a tarefa diária que o prefeito tem. Bacana. O detalhe importante, Matheus, que a gente fala de problemas, mas seria uma grande solução para Poços de Caldas a médio e curto prazo, que é o seguinte: hoje, cidades, paraíso fiscal, aqui, por exemplo, como é Extrema, que tem os RET, Regime Especial de Tributação, que Poços de Caldas sofreu, inclusive com algumas empresas, sofreu também com isso. Isso aí vai acabar. Todas as cidades vão estar no mesmo nível. Se a pessoa quiser instalar em Bandeira do Sul, quiser instalar em São Paulo, vai ter o mesmo tributação. Isso vai ajudar bastante. Aí, nesse momento, toda essa dívida que Poços de Caldas fez, todo esse trabalho dos servidores, que o Poços de Caldas é a cidade que mais tem creche no sul de Minas. A cidade mais bem abastecida em condições de sobrevivência, de qualidade de vida, né? Índice de desenvolvimento, IDH. É a cidade que mais tem creche, mais tem questão de escolaridade. A gente tem problema, setorizado, mas ela está superior. Aí é hora de trazer grandes empresas para Poços de Caldas, que aí não vai ter mais essa... Então, mas até chegar lá, Poços de Caldas vai perder muito. Talvez manter essa qualidade de vida que Poços de Caldas até lá vai ser difícil, né? Mas é o maior tesouro que a gente tem. E as indústrias que estão vindo para Poços, Silvio, elas estão vindo aqui pela qualidade de vida. A Altaia, que é uma indústria farmacêutica que está instalando, já começou as obras na cidade, a gente anunciou nesse ano, a Altaia, a Campec e a Guarani Plástica. Eles deixam muito claro, o primeiro fator que faz as empresas virem para Poços é a facilidade de negociação. Aqui não tem Copasa, aqui não tem CEMIG, senta com o DEMAI, o DME, a prefeitura na mesma mesa e resolve tudo que a empresa precisa. Isso é o primeiro. O segundo fator é qualidade de vida. O cara que quer montar uma empresa hoje, em qualquer cidade que for, o que ele pensa? Qualidade de vida para o funcionário. Então, Poços ganha muito nisso, né? Porque é incomparável das cidades da região nossa aqui a qualidade de vida que a gente tem. Então, a gente tem que continuar lutando para isso. Eu sempre falo, às vezes, o crescimento nosso da cidade tem que ser feito um crescimento com responsabilidade. As pessoas ficam falando, daqui a pouco Pouso Alegre vai passar a população de Poços. Até acredito que vai passar sim, daqui a alguns anos possa ser que passe. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande para que Poços não perca essa qualidade de vida que tem, que é o nosso maior tesouro. Com certeza. Você que está acompanhando o Bom Dia aí, um bom dia especial, né? Conversando com o prefeito e com o Silvio aqui sobre diversos assuntos. Daqui a pouquinho a gente dá continuidade a esse nosso bate-papo. Eu quero dar um recado para você agora do São Luís. São Luís é um plano de assistência funerária que tem benefícios em vida. Desconto no comércio local, desconto em consultas, exames, carro de apoio que te leva e busca aí um compromisso se você precisar. E uma grande parceria com o Hospital da Santa Casa. 3042-2480, esse é de Poços e esse eu confio. Também a ARB Tour. Vai viajar? Você tem que planejar a sua viagem para você não ter dor de cabeça. Muitas pessoas caem em golpe, acreditam em agências que aparecem por aí com preços, né, atrativos, só que quando você vai ver o seu sonho acaba se tornando um pesadelo. E em Poços de Caldas você tem a ARB Tour, que é uma equipe preparada que te acompanha do começo ao fim da sua viagem com destinos turísticos, nacionais e internacionais. Então, anota esse telefone que está aparecendo na sua tela, pode conversar com o pessoal lá e pode citar meu nome, repito, tá? O Matheus, da TV Poços, pediu para eu vir conversar com vocês aqui e disse que tem condições diferenciadas. E aí você vai ver, depois você me conta, tá? A ARB Tour é a nossa parceira aqui também no BDP, parceira no projeto do Verão Premiado. Dá um recado para você também da comida caseira da Dirce. Sabe aquela comida que te traz boas lembranças? Aquela comida de vó, aquela comida que te abraça? Então, é lá na comida caseira da Dirce, temperos
caseiros, tá? Ingredientes fresquinhos todo dia, o atendimento top de linha, entrega gratuita na área central e nos bairros próximos. Tem os telefones aí na tela para você pedir o seu Marmitex, ou você vai lá e almoça lá no salão, também num ambiente muito aconchegante da comida caseira da Dirce. Rapidinho, eu vou pro intervalo, eu volto já. Você sabia que o azeite abacate que você encontra aqui na loja do Café Caldense possui inúmeros benefícios à sua saúde? Ele é um antioxidante natural, rico em vitamina A, capaz de prevenir doenças como cataratas e diabetes, além de auxiliar na perda de peso e no controle do colesterol, entre muitos outros benefícios ao seu bem-estar. Visite a Casa do Café Caldense, em Poços de Caldas, e conheça este e muitos outros produtos que temos para você. A pizzaria e a esfirraria Mama Bela leva até você o verdadeiro sabor do forno a lenha. São esfirras, calzones, pizzas doces e salgadas, com vários sabores para toda a família. E atenção, promoção toda semana. Entrega em toda a cidade. Delivery 35 988 51 1608 ou 3715 1633. Siga no Instagram Mama Bela Pizzaria, Avenida Portugal 835, Parque das Nações. Mama Bela, tradição e sabor desde 2013. A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento, um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. Você não vai se arrepender de ter começado, mas se arrependeria de ter desistido. E o melhor momento para começar é agora. Vencer BioHealth. A gente está de volta aqui nesse Bom Dia Poços especial. E aí eu quero pedir até para o Vitor mostrar, né? Aqui na mesa a gente tem o pão de queijo Xodó de Minas, né? Um pão de queijo diferenciadíssimo, né? A gente apresenta esse produto todas as semanas, né? Todos os dias para você. Tem o café caldense também, que é um café diferenciado, e para você que é amante de café, você tem que experimentar, né? Tá aqui na mesa, ó, tem aqui o café gourmet especial, você pode comprar ele nessa linda embalagem. Tem também o café lá na cafeteria e casa de açaí Beduíno. Dona Regina, beijo, sua linda. Fernanda também, toda a equipe lá, né, a Josi. E ali você pode, o café é torrado e moído na hora. Então, é diferenciado, né, o Silvio, o trabalho das meninas ali. Eu queria que você falasse, nessa volta de programa aqui, um pouco sobre esses dois produtos aí que a gente tanto ama. Legal. Ô, Matheus, Café Caldense, você vê, a gente tem um selo gourmet especial da ABIC. Você tem 3 selos ABIC. Eu tenho um selo pureza, que é café até 80 pontos. Café acima de 80 até 82, o selo superior. E o melhor dos selos é o especial gourmet. Que é o gourmet, que é esse aqui. Na região, só nós temos esse aqui, selo, viu? Tá aqui o selo aqui, ó. Consegue mostrar, então? De qualidade total do café. Ó. Tá aqui o selo. Certo, Silvio, esse selo, né? Esse selo, exatamente, selo especial. Tem esse selo aqui, pode confiar que o café é bom. Confiar, porque diferente até dos outros selos também qualifica. Esse selo, a cada 6 meses, a gente tem que fazer a requalificação dele. Ele é renovado a cada 6 meses. E a diferença do nosso pão de queijo, ele não tem glúten. Muita gente coloca amido, coloca um pouco de farinha para dar cor. Nossa ovos, o polvilho e o queijo. É pão de queijo de verdade. Pão de queijo, né? Pão de queijo. Achei que você estava misturando ovo no café. Não, mas você não consegue. O café, ele é puro. Pão de queijo o café com as 2 mãos, né? E o café na outra. E que combinação, né? A combinação de sucesso. Perfeita, né? Legal. Perfeita. E a gente agradece, viu, mais uma vez pela... Faz parte do turismo de Poços de Caldas. Por exemplo, o mercado municipal é um dos pontos mais visitados de Poços de Caldas, viu, Paulo? É incrível. A gente tem os outros pontos também.
E o pessoal vem a Minas, é tradicional, o café e o pão de queijo, né? E falando em turismo, Paulinho, a gente sabe do teu trabalho, né? Todos os setores, um cara que levanta cedo, a gente fica até, como é que o cara consegue? Ele está de manhã até à tarde, está em todas as obras, parabéns. Agora, são duas coisas que um projeto para o futuro, talvez. Tinha a linha do trem que vai aqui do centro, da estação FEPAS, e vai essa área que era do DENIT. A prefeitura não tem um projeto para ganhar essa área, revitalizar e na continuação teria como levar o trem turístico de novo, como tem Tiradentes, como tem Campinas, Jaguariúna. Você está tendo algum trabalho nessa área? Sim, primeiro a beira-linha, né? Como vamos chamar de beira-linha, tem um projeto no planejamento, né? E a gente pediu uma revisão agora para fazer a integração dele com a ligação que a gente está planejando também da Zona Oeste com a Zona Sul da cidade. Então existe esse projeto de usar a beira-linha como uma malha viária mesmo, né? Como avenida de acesso, principalmente aos bairros que estão crescendo ali na região oeste da cidade. Então existe sim, é um estudo que está sendo feito pelo planejamento, mas é o futuro da cidade e não tem como a gente fugir disso daí. Fazer o trem funcionar, se agora juntando as duas pontas aí, fazer o trem funcionar até a estação da FEPAS é impossível, né? O trem passando na área central da Bauxita, tem sim, aí tem um trabalho sendo feito em conjunto, as prefeituras de Poços, Águas da Prata, São João da Boa Vista e Aguaí, a gente está trabalhando junto para reativar o trem turístico. Não depende só da gente tem que lembrar que o trecho, né, ferroviário está sob concessão da VLI, que agora a VLI parece que não vai ter mais interesse no trecho, então vai ficar em aberto. Então existe a possibilidade de trazer o trem turístico, sim, as prefeituras todas trabalhando em conjunto, mas desde que vá até a estação Bauxita. Coloca à disposição aí também, viu, Paulo? Muito bom, a gente está dentro de 2 ou 3 meses, a gente vai estar inaugurando o hotel também, Águas da Prata, tá? Então, o Panorama já está convidado, né? A gente vai estar... Vou fazer um programa ao vivo de lá. Se Deus quiser. E a questão dessa área da FEPAS aí, se precisar de algum trabalho, até te ajudo lá em Brasília, com o prefeito, com o deputado Paulo Guedes, o Alexandre Silveira, ali do DENIT, o pessoal do DENIT, para liberar essa área para você. Aí. Isso vai ser muito importante, né? Maravilhoso. E até já aproveitar a oportunidade, Silvio, te agradecer, né? A gente tem, quando a gente fala que não tem deputado, muitos deputados têm estendido a mão para a gente. O Paulo Guedes é um deles, né? E eu tenho que agradecer isso aqui, nos dá abertura total dentro de todos os ministérios, né? Graças a quem me apresentou ele, foi o Silvio, o Demarzinho também tem uma grande amizade com ele, e a gente tem conseguido fazer um bom trabalho em conjunto sem interesse nenhum. Né? É um deputado que trabalha fora, a sua área de atividade é o norte de Minas, mas mesmo assim tem ajudado pela amizade. Aí vai naquela questão que a gente está falando, né, Matheus? Relacionamento. Relacionamento abre portas e vocês também abriram essas portas, não para mim, não para o Paulo, mas para a nossa cidade. Ô prefeito, isso é muito importante que o Silvio comentou, né, desse relacionamento que está sendo construído, né, principalmente agora com a VLI, não tendo interesse em, né, ter ali a concessão, continuar no trecho. Falta quantos minutos, Vitão, para a gente encerrar o nosso programa? 5 minutos? Vamos falar um pouco sobre 2026, dos projetos que serão executados. A gente sabe que tem muitos projetos, né? Tem muita coisa que às vezes não dá tempo nem de executar tudo que está se planejando para os 4 anos de mandato, né? Em conversa com o ex-prefeito Sérgio Azevedo uma vez, ele disse assim, eu estou entregando a prefeitura para o Paulo Ney só administrar. Estou entregando a prefeitura para o Paulo Ney dar continuidade nas obras e muitas, né, que estão acontecendo, que a gente até citou aqui, começaram em 2024, né, no último ano de mandato do Sérgio Azevedo. Tem uma obra que você lá na frente vai chamar de sua e falar assim, eu tive a iniciativa, eu corri atrás. A gente, assim, com todo respeito, né, a gente tem muita coisa que está acontecendo, só que é coisa que já vinha, né, o próprio, na campanha vocês falavam muito sobre a continuidade, isso está acontecendo e é normal. Mas tem uma obra, por exemplo, como Trincheira, que lá no passado, né, foi no Navarro, né? Avenida Alcoa, que também é uma obra que mudou muito a história ali da Zona Sul, né? O tráfego ali de veículos, escoamento de carga. Tem uma obra que você fala assim, nesses 4 anos eu vou executar, vai acontecer e vai ser um marco na minha administração? Matheus, a gente fala de continuidade e, assim, independente de política, tem que ter continuidade. Sim. Nós estamos passando um período de chuva.
Se a gente não tivesse dado continuidade na obra que o Sérgio começou, ali da contenção da encosta da João Pinheiro, eu tenho certeza absoluta. Foi fantástico. Fantástica. A gente teve um exemplo agora, viu? Exato. Ontem mesmo teve uma chuva muito intensa, né? No período da manhã, e eu estava indo inclusive para a TV Pós, passei para dar uma olhadinha lá, porque estava alto, se não fosse essa obra aqui, eu tenho certeza que ia ter tido problema de maior. alargamento ali, né? Mas é uma obra fundamental para a cidade, muita gente não dá valor, mas é uma obra importante, não só ela. Né? Como a revitalização da João Pinheiro como um todo. Né? Vocês estão vendo, plantamos uma árvore grande ali já. Né, que é um pedido da população, acordamos na justiça isso. Então a revitalização da João Pinheiro é uma obra muito importante, que foi uma obra também de continuidade, assim como o Hospital do Câncer, que até o final do ano eu tenho certeza que pelo menos a obra estrutural nós vamos entregar para depois ser equipada. Mas tem obras que a gente já está trabalhando desde o início do governo, Matheus, que são fundamentais. Por exemplo, que eu posso falar, o viaduto ali na Saturnino de Brito. É uma obra que nós estamos entregando agora em janeiro para o governo do estado. O governo do estado tem o compromisso de fazer essa obra com a gente, não depende 100% do município, nossa parte é o projeto. Nós vamos entregar o projeto e vamos cobrar. Mas é uma obra que eu acredito que vai sair dentro do nosso governo. Ligação da Zona Oeste com a Zona Sul da cidade. É uma obra também fundamental, não só pela questão da mobilidade, mas é para onde o vetor da cidade está crescendo. É uma obra que precisa ser feita já há muito tempo. É uma obra cara, que nós conseguimos o recurso com a Caixa Econômica Federal e agora depende de uma série de documentos para viabilizar, inclusive a doação de trechos onde a avenida, o pessoal acha que é só uma ligação, ali não é. É uma avenida dupla, né? São duas pistas de cada lado, canteiro no meio, que vai escoar todo o trânsito da nossa cidade em direção oeste e sul. Então, uma obra cara, nós temos recursos, estamos em fase de tramitação, de documentação, mas é uma obra que talvez, Silvio, eu não entregue nesse mandato. Né? Talvez tenha que vir outro prefeito para terminar, porque é uma obra demorada, uma obra cara. Política pública, né? Exatamente. Não comece um governo termina ele próprio. Política pública é sempre fazer, deixar a base... Pensando no futuro. Daí é super importante as pessoas tomarem consciência do que é uma política pública. Na próxima vez, Paulo Ney pode se candidatar à reeleição, mas como pode vir qualquer outro que vier, teria que dar continuidade nas obras, porque não é obra do Paulo Ney. É para a cidade, pô. É para a cidade. Aí eu vou tocar no ponto da obra, a obra para chamar de sua, aquela que eu tenho um carinho muito especial e que vai acontecer. Nós vamos dar uma solução para o monotrilho esse ano ainda. No primeiro ano eu falei, vamos dar a solução para o transporte público e para charretes, aconteceu, e agora... e a guarda também, é uma coisa que a gente tem que falar. A questão da guarda municipal também, mais de 30 anos sem acontecer concurso, no meu primeiro ano nós vamos fazer, e está acontecendo. E agora nós vamos dar atenção para o monotrilho. O que vai ser tomado de solução? Nós temos 3 opções no monotrilho, ou fazer ele funcionar, que eu acho totalmente inviável, ou transformar numa highline, que seria uma solução de mobilidade magnífica para a nossa cidade, ou demolição. Então, eu contratei um outro serviço agora, um outro laudo que a gente vai estar avaliando, um projeto executivo, na verdade, que a gente vai estar avaliando essas 3 possibilidades, e eu tenho certeza que nesse ano nós vamos ter uma solução. Ou a gente põe para funcionar, ou a gente faz demolição. Toda vez que falar em monotrilho, o monotrilho era para estar funcionando. Por questões políticas, até derrubaram. Isso aí foi bem segundo as intenções que derrubaram a pilastra lá perto do... Onde que está o Vila Sul? O que acontece? Tem uma pessoa que é sempre bom lembrar, é o Juraci e o Joel. Juraci, hoje, Deus o tenha, né? Mas o Joel está aí. Joel Ferreira é uma pessoa fantástica. Eles é que fizeram o monotrilho, o teleférico, né? Foi um sucesso para Poços de Caldas. E o monotrilho já era para estar funcionando, mas é por questões políticas, até de sabotagem. Então, Paulo Ney, muitas pessoas às vezes se esquivam e dão opinião. A minha opinião é o monotrilho funcionar. Talvez seja um dos maiores atrativos para a cidade. Que está parado há quantos anos? Seria até um agradecimento ao Joel e ao Juraci pelo que eles fizeram com o bondinho, né? Sim. Com o teleférico. São 2 pessoas que nunca precisaram colocar aquele dinheiro do bolso. Passou o tempo, foram sabotados, né? Então, eu particularmente, eu torço muito... E visionários, né? Porque eles imaginaram o monotrilho, o bondinho, o teleférico há mais de 40, 50 anos atrás, você imagina? Se você pudesse até, lá na frente, só uma opinião, manter o nome deles nesse monotrilho, porque eles são... Sim, boa ideia, boa ideia. Boa ideia. Mas a questão assim, Silvio, às vezes eu tenho o que eu quero, tenho o ideal e tenho o que pode ser feito. A gente tem uma estrutura ali do monotrilho hoje que a gente não sabe o estado que ela está como um todo, né? Então é isso que a gente precisa estar bem certo de fazer por conta da questão de segurança. Mas eu falo, Matheus, nesse ano, agora de 2026, pode ter certeza que a gente vai definir o que será feito no monotrilho.
Muita coisa, né, pra gente falar e o programa não dá tempo, né? Por isso que a gente já está negociando com o Silvio aqui para fazer um podcast, que aí a gente fica aqui 2, 3 horas conversando, hein, prefeito? Não, e até o Vitão cobrou assim, ó, quero dar uma notícia exclusiva aí pra gente. Eu te dei uma notícia exclusiva, né, sim. Há poucos dias, que agora a gente vai estar iniciando as obras, já está em processo de licitação, a construção de 240 unidades habitacionais na zona sul da cidade. Então, é a questão da habitação, acho que é uma novidade bacana que muita gente espera. Durante muito tempo, Silvio, se iludiam as pessoas, né, criando cadastro habitacional, mas não fazia entrega. Na gestão passada foram entregues quase 1.800 e alguma coisa unidades e agora a gente já inicia no primeiro ano, nosso primeiro ano de governo, já anunciando 240 novas unidades. Acho que a população agradece bastante por isso, tem muita gente esperando aí pelo sonho da casa própria. E com isso vai abrir para novos cadastros ou vocês querem eliminar primeiro na fila? E quantas pessoas tem na fila? A gente faz entre aspas, a chamada higienização da fila, né? Porque a fila, muitas pessoas já adquiriram imóvel, ou então algumas pessoas já até faleceram esperando imóvel, e a gente organiza a fila de novo e é feita a distribuição dentro do cadastro que tem. A gente tem muitas pessoas no cadastro ainda, então por enquanto não tem necessidade de abrir cadastro novo. E essas unidades habitacionais serão aonde? Na Zona Sul, ao lado, onde está sendo feito, ao lado do Prontidão, entre o Prontidão e a pista de skate ali, que tá a pista de BMX que está sendo construída, naquela parte de trás, aquele terreno. Perto da Vila Matilde ali, né? Isso, e tem mais um pedido nosso também no governo federal para as outras unidades na zona leste da cidade. A gente espera que nesse ano a gente seja contemplado. Bacana demais. Charrete é uma questão que a gente não abordou muito aqui também, mas só para deixar registrado, né, que foi uma questão também resolvida, né? Teve a questão aí da indenização que foi também oferecida a esses profissionais. Saúde também, muita coisa aconteceu, né? As viaturas do SAMU que eram um problema. Mutirão do coração. Mutirão do coração. Os mutirões vocês vão continuar, Paulo? Vai continuar, é a política pública, eu acredito, a gente consegue atender rápido. Lembrando que esse do coração foi mais de 4.000 atendimentos que a gente fez gratuitamente, não só para a população, lógico, porque é SUS, mas gratuitamente para o município. O município não gastou um centavo, né? O FMG foi grande parceiro, a Sociedade Mineira de Cardiologia também grande parceiro, até os profissionais do município, servidores públicos, dedicaram o seu dia para ajudar a população sem cobrar nem hora extra, então foi muito bacana. E essa questão dos mutirões, Paulo pode até confirmar para a gente, mas quando o município tem muita dificuldade de ter ali especialistas na rede, né, no SUS, por conta do valor que é oferecido na tabela. E quando tem um mutirão, o profissional já se interessa porque ele vai ganhar muito ali no atacado, né? Então, para ele acaba sendo atrativo participar do mutirão e ali o município também, né, consequentemente, consegue atender o maior número de pessoas. Atendendo muita coisa, né? O otorrino, que há muito tempo não tinha cirurgia de otorrino, a gente conseguiu fazer agora. Cirurgia ginecológica, cirurgia ortopédica, que ficou muito tempo parado. Cirurgia de catarata também, que o Sérgio retomou bastante no governo dele. A gente também continuou fazendo um grande número de cirurgias nesse ano. Se eu não me engano, foram mais de 1.000 cirurgias feitas só nesse ano de catarata. Então tem muita coisa que a gente evoluiu na saúde. E saúde é sempre assim, né, Matheus? A gente tem que sempre estar trabalhando, sempre oferecendo melhor atendimento para a nossa população. E não existe aquela história de zerar a fila, mas a gente tem que trabalhar para sempre ter um número reduzido de tempo de espera, né? Então vamos continuar trabalhando dessa forma. Saúde agora passa a ser totalmente gerida ali pela Secretaria de Saúde com o encerramento do convênio emergencial com a Santa Casa? Isso, a gente fez um convênio emergencial por um ano, grande parte desses serviços vão continuar sendo executados pela Santa Casa, outros que não podem ser executados a gente vai trazer para o município e também trabalhar através de consórcio, mas eu quero deixar muito claro, né? A gente está fazendo essa transição já há alguns meses e a população, lógico, não pode perder e não vai perder na qualidade de serviço, está todo mundo vendo quanto nossa saúde avançou, uma saúde que hoje está nas mãos do município, né? A gente, quando assumiu, o controle da saúde não estava nas mãos do município mais e a gente fez questão de retomar. O controle não estava nas mãos de vocês? A gente tinha uma OS gerindo praticamente toda a saúde da nossa cidade, a gente fez questão de trazer para o município. Você poderia colocar esse um dos pontos mais importantes da tua administração, sim. É moralizar a saúde de Poços de Caldas e colocar no caminho que está sendo colocado. As perspectivas não eram boas. Você puxou a rédea ali. Isso, e pagou
politicamente, Exato. um preço alto você pagou, né? É por isso que eu falo, a gente tem que colocar primeiro o atendimento das pessoas à frente da política. Uma coisa que poderia ter gerado um desgaste político, eu assumi em benefício da própria população. E isso foi logo nos primeiros dias de governo, na primeira semana de governo nosso, né? Assustou a população. Quando a gente teve o risco de ter o serviço de saúde paralisado, eu falei, não, isso eu não vou aceitar de ninguém, né? Parar o serviço de saúde eu não vou aceitar. Então a gente teve que tomar uma atitude enérgica, que nem a gente esperava naquele momento, a gente esperava que isso fosse acontecer no decorrer do primeiro ano de governo, mas a gente teve que tomar essa atitude pensando principalmente na saúde da população e tirar a marra que tinha, né? A saúde tem que ser gerida pelo município. Então, isso está acontecendo hoje e os resultados já começaram a aparecer. O prefeito foi até ameaçado de morte, né? Quando o contrato foi... É um assunto que eu não gosto nem de tocar, viu, Matheus? É um assunto que gera muita polêmica, que gerou muita discussão, um assunto que foi muito tenso, foram logo, como eu disse, logo nos primeiros dias do nosso governo. Mas foi um ato de coragem, né? Porque... É um ato de coragem, um assunto que, para mim, está superado e eu tenho certeza que a saúde está em boas mãos e está rodando da forma que tem que ser rodada na nossa cidade. Daria para a gente falar de muita coisa, mas não dá tempo, a gente pede a sua compreensão, né, e deixar aqui o agradecimento ao prefeito Paulo Ney, agradecer também ao Silvio, né, por ceder para a gente o espaço aqui, que nós vamos desenvolver outros projetos aqui. Muito obrigado mesmo, viu, prefeito, por mais uma vez trazer para a gente aqui esses assuntos da cidade. Eu que agradeço, Matheus, e faço questão de elogiar sempre Matheus, que faz jornalismo com responsabilidade, com seriedade, sempre com muita ética, então tem que dar os parabéns para você, para toda a equipe, viu, o Vitor também, que é um amigo aí já de longa data. E você, Silvio, obrigado aí, obrigado pela parceria, obrigado por ajudar. O Silvio, que é um cara, eu não estou fazendo média porque estou aqui não, é um cara que se preocupa com a cidade, está sempre atento, sempre me perguntando se precisa de alguma ajuda, e é disso que a gente precisa, né? Quem faz a boa política, quem sabe ajudar realmente a cidade. E hoje na política é difícil a gente ver isso, né, Silvio? As pessoas, às vezes, até para crescer, até querem prejudicar as outras. Não, tem que ser não. Cresça pelo seu trabalho. E acho que aconteceu isso comigo, né? Se eu estou aqui hoje como prefeito, foi pelo trabalho que eu desenvolvi na prefeitura, como secretário de comunicação, como secretário de governo. Não precisei pisar em ninguém, não precisei denegrir a imagem de ninguém. Para crescer e para chegar onde eu estou hoje, eu tenho muito orgulho de estar como prefeito, apesar de não ser parte da minha vida, né? Ser voltada para isso, mas as coisas foram acontecendo porque eu acho que eu sempre agi com muita responsabilidade, muito respeito às pessoas, e eu acho que isso que está faltando na política atual. Mas eu não posso deixar de agradecer pelo espaço, desejar um feliz 2026 para todos, né, para vocês, para todo mundo que está assistindo a gente, e com certeza, né, é um ano que a gente planejou muita coisa para acontecer. A população pode cobrar isso de mim, né, e cobrar principalmente o trabalho no dia a dia que o Silvio falou, né, eu acordo cedo, eu gosto de estar na rua de manhã, Silvio, eu saio de manhã para a rua, que acho que é o melhor horário, as pessoas estão com a cabeça mais leve, e não sou aquele prefeito que fica no gabinete o dia inteiro despachando. Eu gosto de saber o que a população precisa, saber os trabalhos que a prefeitura está fazendo em cada cantinho da cidade, e vai continuar sendo assim. Pode cobrar e esperar sempre muito trabalho de mim. Obrigado, Silvio. Eu quem agradeço novamente, obrigado Paulo Ney, obrigado Matheus. E eu só tenho a dizer uma coisa, que Deus possa continuar te iluminando, amém, dando essa força, que você precisa de muita força para enfrentar tudo que você enfrenta no dia a dia e está conseguindo fazer esse trabalho. Que você continue levantando cedo, pé por pé ali, caminhando nas obras ali, e que Deus te ilumine. Amém. E que as pessoas também que estão assistindo aqui, a gente conhece o Paulo Ney, a gente sabe da força dele, do coração bom, que é uma pessoa do bem. Então, e todo bem, eu digo sempre, o mal já está do outro lado. O bem é tentado, e muitas vezes o bem é bem tentado, é bem apedrejado. Não ligue com as pedras, Paulo Ney. Você é uma pessoa do bem, Deus vai te iluminar e a gente reza por você. Tá bom? Amém. Obrigado. Ó. Obrigado, você que esteve aí com a gente também nesse Bom Dia Postos especial, viu? Programa que será reapresentado, né, para que você, né, tenha a oportunidade aí de rever o que foi conversado aqui. Claro que peço até desculpa aí se a gente não tocou em algum assunto que você, de repente, tinha interesse em ter uma resposta do prefeito, mas teremos sempre a oportunidade, né, de conversar com o prefeito, ele está sempre aberto ao diálogo, né, nunca foge de nenhuma pergunta, né, e estamos aí sempre atentos também com o que está acontecendo no nosso município. Né. Você que está aí acompanhando o Bom Dia, muito obrigado, que Deus te abençoe. Obrigado, Rafael Botti, obrigado, Vitor Imese, né, e você que esteve com a gente aqui nesse BDP especial. Tchau!